Ele trabalhava 70 horas por semana. Limpava armazéns ao amanhecer. Limpava escritórios à meia-noite. Ganhava $28.000 por ano. Seu filho de 7 anos possuía uma coisa que o fazia sorrir, um relógio digital que ele comprou se privando de comida por 3 meses. Uma sexta-feira, ele caiu. O vidro se quebrou. A tela ficou preta. Seu filho olhou para ele e sussurrou palavras que nenhuma criança deveria entender. Tudo se quebra. Tudo morre. Nada permanece bom. Foi então que Marcos percebeu que seu filho não estava apenas lamentando um relógio. Ele estava lamentando um futuro. Lamentando a própria esperança. Mas o que aconteceu a seguir mudaria tudo. Um bilionário entrou naquele armazém no mesmo dia. Um homem que possuía tudo. Um homem que nunca havia sido invisível. E ele veria Marcos de uma maneira que ninguém jamais viu. O que aquele bilionário não sabia era que esse zelador possuía uma habilidade que valia milhões. O relógio do bilionário custava mais do que Marcos ganhava em um ano. Mas as mãos do zelador sabiam algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Um segredo que viraria seu mundo de cabeça para baixo. E tudo começou com um relógio quebrado. Moritz. História completa. A chuva cai em cortinas contra as janelas do armazém. Dura. Implacável. Uma única luz fluorescente pisca acima, projetando sombras que dançam como fantasmas pelo chão de concreto. Então, um som. O choro de uma criança. Não alto. Desesperado. O tipo que para seu coração. Você acha que sabe como é a pobreza. Você não sabe. Não até ver um menino de 7 anos sentado em um banco de metal frio em uma sala de descanso mal iluminada, suas pequenas mãos tremendo enquanto segura um relógio digital quebrado. O vidro está estilhaçado. O visor está escuro. E seu pai, um homem negro alto com mãos calejadas e olhos cansados, se ajoelha ao seu lado, tentando encontrar palavras que não existem. Papai, está quebrado. O menino sussurra. Assim como tudo mais. Seu nome é Jamal Marcus Johnson. Nascido em um mundo que já havia decidido toda a sua trajetória. Nascido de um pai solteiro que trabalha em 2 empregos, que não teve um dia de folga em meses, que conta moedas no supermercado como se fossem pedras preciosas. A mãe de Jamal os abandonou quando ele tinha apenas 3 meses, em uma manhã de terça-feira. Ela deixou uma nota que não dizia nada. Marcos havia chorado naquela noite. Não na frente de Jamal, mas sozinho no escuro de seu apartamento, em um bairro onde as sirenes cantavam às 3 da manhã, ele chorou porque de repente era responsável por uma vida inteira, por um futuro, pela existência inteira de outro ser humano. 7 anos depois, ele ainda chorava, apenas de maneiras diferentes agora, nos momentos silenciosos antes do amanhecer, no chuveiro, onde a água podia mascarar seu desespero. Na escuridão, quando pensava em tudo que seu filho merecia, mas nunca teria. É aqui que nossa história realmente começa. Não com esperança, não com inspiração, com o momento em que tudo parece absolutamente impossível. Marcus Jefferson estava limpando aquele armazém há exatamente 6 anos. Ele se lembrava da data em que começou. 15 de setembro, uma quinta-feira. Ele contava cada dia desde então, marcando-os em sua mente como um prisioneiro contando os dias para uma liberdade que nunca viria. 6 anos chegando às 5 da manhã, antes do sol pensar em nascer, antes do mundo acordar, quando a escuridão ainda segurava a cidade em seu aperto. 6 anos empurrando um mop pelos pisos que nunca pareciam limpos o suficiente. Não importava o quanto de esforço ele colocasse, não importava quantas vezes ele passasse pelo mesmo trecho de concreto. Suas mãos desenvolveram calos em cima de calos, fissuras profundas na pele que sangravam às vezes quando ele as lavava. 6 anos, esvaziando lixeiras cheias com os restos do sucesso de outras pessoas. Copos de café descartados com citações motivacionais impressas neles. Papéis amassados com ideias que nunca foram realizadas. Cartões de visita de empresas que não existiam mais. Coisas quebradas das quais as pessoas haviam desistido. Seu filho, Jamal, tinha 7 anos, nascido em uma terça-feira de março, às 15h47, pesando 3,2 kg.
Nascido em um mundo que já havia decidido qual seria seu futuro. Nascido em um sistema projetado para mantê-lo exatamente onde seu pai estava, lutando, invisível, inestimável. Marcos ganhava 28 mil dólares por ano. Antes dos impostos, isso não era nada. Depois que os impostos tomaram sua parte, ficou ainda menos. Depois do aluguel, 900 dólares por mês por um estúdio que nem era grande o suficiente para respirar direito, tornou-se um número que o deixava doente ao calcular. Depois das contas, depois da comida que não era nutritiva o suficiente, depois da insulina que sua mãe precisava porque o diabetes havia roubado sua saúde anos atrás, não havia nada sobrando. Nada para o Natal, nada para os aniversários, nada para as coisas que faziam uma criança sentir que sua vida tinha significado. Ele havia trabalhado em uma oficina de automóveis antes deste armazém. 10 anos de sua vida. Uma vida inteira de mãos cobertas de graxa tão espessa que nenhuma quantidade de lavagem poderia removê-la completamente. 10 anos de entender motores da maneira que poetas entendem a linguagem, intimamente, intuitivamente, com um conhecimento que vinha de uma compreensão profunda. Ele sabia que um carro era apenas uma coisa quebrada esperando por alguém com a combinação certa de paciência e conhecimento para consertá-lo. Ele amava esse trabalho. Sentia como se tivesse um propósito, como se tivesse significado, como se estivesse construindo algo, consertando coisas, tornando o mundo melhor, uma restauração de cada vez. Ele era o cara que as pessoas chamavam quando tinham um problema que ninguém mais conseguia resolver. Ele era o especialista, aquele que entendia, aquele que podia tornar coisas quebradas bonitas novamente. Mas então o dono da oficina morreu. Um ataque cardíaco em uma terça-feira, massivo e repentino. O homem que acreditava em Marcos, que lhe ensinou tudo, havia partido. 53 anos. Marcos esteve em seu funeral e chorou mais do que havia chorado desde que Jamal nasceu. A família vendeu o negócio para uma grande corporação. Os novos proprietários não queriam um homem com a filosofia de Marcos. Eles queriam velocidade, eficiência, lucros. Eles queriam mecânicos que trabalhassem rápido, não bem. Marcos foi dispensado com 2 semanas de aviso e um aperto de mão que não significava nada. Depois disso, ele precisava de algo estável, algo com benefícios, algo que não desaparecesse se um proprietário morresse ou um negócio falisse. Então ele aceitou o trabalho no armazém. O trabalho de limpeza. O trabalho que quebrava seu espírito um pouco mais a cada dia, como água erodindo pedra. Mas o trabalho que mantinha Jamal vivo, que mantinha um teto sobre suas cabeças, que mantinha intacta a promessa que Marcos fizera a si mesmo. Seu filho sobreviveria. Jamal não reclamava. Ele era uma criança quieta, observador além de seus anos. Ele observava seu pai com uma intensidade que às vezes deixava Marcos desconfortável, como se o menino estivesse estudando, tentando entender como um homem poderia trabalhar tanto e ainda ter tão pouco. Jamal se sentava na beira da cama e observava seu pai se preparar para o trabalho. Assistia ele passar a mesma camisa 3 vezes seguidas. Assistia ele preparar o mesmo sanduíche para o almoço. Observava ele se tornar menor a cada ano que passava, como se a pobreza estivesse literalmente o comprimindo, espremendo a esperança e a energia dele dia após dia. Para seu 7º aniversário, Marcos economizou por 3 meses, comendo menos, pulando o almoço completamente, guardando cada dólar que conseguia encontrar. Ele ficou sem café, sem nada que não fosse essencial para a sobrevivência. Ele pegou turnos extras à noite, limpando prédios de escritórios para um serviço local, ganhando 10 dólares por hora para limpar a bagunça dos outros. Ele trabalhava no armazém das 5 da manhã às 1 da tarde, depois das 6 da tarde à meia-noite, limpando escritórios. Cada dólar ia para um envelope escondido sob o assoalho debaixo da cama. Ele comprou para Jamal um relógio digital do Walmart, com mostrador de plástico azul. Números iluminados que brilhavam no escuro com uma suave luminescência verde. O tipo de relógio que fazia uma criança se sentir adulta, sentir que alguém havia acreditado o suficiente nele para lhe dar algo real. O tipo de relógio que dizia sem palavras: "Você importa.
Você é importante o suficiente para eu me esforçar até a exaustão. Você é importante o suficiente para eu gastar dinheiro. Jamal o usava todos os dias. Para a escola, para a cama, para o armazém às vezes, quando Marcos não tinha ninguém para vigiá-lo. O menino olhava aqueles números brilhantes como se eles guardassem respostas para perguntas que ele ainda não havia aprendido a fazer. Como se fossem a prova de que seu pai o amava o suficiente para lhe dar algo precioso. Aquela sexta-feira deveria ser comum. Jamal estava brincando na sala de descanso enquanto Marcos trabalhava no andar principal. Um simples escorregão. Um menino pequeno perdendo a pegada no banco enquanto pulava para baixo. O relógio caiu no chão de concreto de uma altura de 4 pés. O vidro se estilhaçou ao impacto. A tela ficou escura. Os números que significavam tudo de repente não significavam nada. Jamal estava lá, olhando para isso. Então ele pegou com as mãos trêmulas e chorou. Não alto, mas aquele tipo de choro silencioso que vem de uma profunda compreensão que coisas boas quebram, que a beleza não dura, que mesmo quando seu pai se esgota para lhe dar algo precioso, o universo não se importa. Marcos o ouviu do outro lado do armazém. Ele estava esfregando o chão perto do cais de carga, pensando nas contas, na consulta médica da mãe, se conseguiria esticar o dinheiro do aluguel por mais um mês, quando ouviu aquela qualidade particular na voz de Jamal que significava devastação. Ele largou o esfregão e correu. Jamal estava sentado no banco da sala de descanso, segurando o relógio quebrado como se fosse um animal ferido. Seus lábios estavam tremendo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Amigo, está tudo bem, disse Marcos, ajoelhando-se, envolvendo seu filho em seus braços. Jamal era tão pequeno. Às vezes, Marcos esquecia quão frágil ele era. Está quebrado, papai, sussurrou Jamal. Você trabalhou tão duro e eu quebrei. Não, amigo, não. Foi um acidente. Não importa, disse Jamal, e essas 5 palavras continham toda a compreensão que uma criança de 7 anos não deveria ter. Tudo quebra, tudo morre, nada permanece bom. Marcos sentiu algo se romper dentro de seu próprio peito. Seu filho, 7 anos. Já entendendo que o mundo foi feito para tirar coisas de pessoas como eles, ele segurou Jamal por muito tempo naquela sala de descanso, sob a luz fluorescente intensa, cercado pelo cheiro de produtos de limpeza industrial e café velho. Nós vamos consertar, disse Marcos finalmente. Era a única coisa que ele podia oferecer. Não esperança, não promessas. Apenas a tentativa, o esforço, a recusa de desistir. Jamal olhou para ele, com os olhos vermelhos. Você pode? Marcos pensou sobre o relógio quebrado. Ele pensou em sistemas e circuitos e engrenagens minúsculas trabalhando juntas. Ele pensou em como costumava consertar coisas, como costumava construir coisas. Vou tentar, ele prometeu. E ele estava falando sério. O armazém pertencia a Richard Ashford, bilionário, desenvolvedor imobiliário, o tipo de homem que usava ternos que custavam mais do que Marcos ganhava em um mês. Seu relógio, um Patek Philippe, custava 40 mil reais. Seus sapatos eram de couro italiano, costurados à mão em Milão. Seu Mercedes custava mais do que todo o prédio que ele agora possuía. Ashford comprou o armazém há 6 meses como parte de um portfólio de investimento maior. Ele nunca o havia visitado até aquela manhã de sexta-feira em particular. Ele simplesmente não se importava o suficiente. Propriedade era propriedade. Dinheiro era dinheiro. Seu parceiro de negócios, James Chen, sugeriu que eles o inspecionassem, entender o que possuíam. Ashford concordou, mais por tédio do que por interesse genuíno. Ele chegou em seu Mercedes, estacionando-o cuidadosamente no estacionamento da administração. Sapatos caros batendo no concreto. Um terno feito sob medida em Milão. Ele caminhou pelo armazém com James, discutindo renovações, discutindo margens de lucro, discutindo relatórios de eficiência e custos de mão de obra. Sua mente já estava calculando qual era o cronograma para a renovação. Quanto valeria a propriedade após as melhorias?
Quanto lucro poderiam extrair? A equipe de limpeza está subutilizada, James observou, olhando para seu tablet. Provavelmente poderíamos reduzi-los pela metade, implementar sistemas automatizados, cortar custos significativamente. A mão de obra é nossa maior despesa aqui. Ashford mal ouviu. Ele ainda estava calculando números, ainda pensando em outros investimentos, ainda analisando a situação puramente em termos de lucro e perda. Foi então que ele os viu. Marcos estava na extremidade do armazém, na sala de descanso. Seu filho estava em seus braços, tremendo, chorando. Marcos o segurava, sussurrando coisas tão baixinho que Ashford não conseguia ouvir. Mas Ashford não via amor. Ele via um problema, uma distração, um zelador que não estava trabalhando, que estava lhe custando dinheiro ao ficar parado, que estava trazendo suas falhas e lutas pessoais para um espaço que deveria ser produtivo. Com licença, a voz de Ashford cortou o armazém como uma faca. O que exatamente você está fazendo? Marcos se virou lentamente. Ele já sabia. Ele sempre soube. Este era o ritmo de sua vida. Fique mais ereto. Faça-se menor. Peça desculpas antes de ser acusado. Justifique-se. Torne-se invisível, exceto por sua utilidade. Meu filho se machucou, senhor. Só precisava de alguns minutos. Seu filho? A sobrancelha de Ashford se ergueu. Você traz seus problemas pessoais para o meu local de trabalho? Você está sendo pago para trabalhar, não para cuidar de crianças. As palavras aterrissaram como golpes físicos. James parecia desconfortável. Mesmo para ele, assistir Marcos se encolher, ver o homem se comprimir ainda mais, parecia errado. Isso não vai acontecer de novo, senhor. Peço desculpas, disse Marcos em voz baixa, já se movendo, já se tornando menor, já apagando sua própria luz. Certifique-se de que não aconteça. Ashford se virou para seu parceiro. Isso é exatamente o que quero dizer sobre supervisão. Precisamos de controles sistemáticos, menos dependência do trabalho humano. As pessoas são ineficientes. As pessoas são passivos. É exatamente por isso que devemos reduzir a equipe e investir em robôs de limpeza em vez disso. Ele se afastou. Isso foi tudo. Algumas frases, uma dispensa. Mas Marcos sentiu o peso dessas palavras se instalar em seus ombros como uma pedra. Reduções de pessoal. Isso significava demissões. Isso significava que seu emprego, o emprego que mal os mantinha vivos, poderia desaparecer completamente. Naquela noite, Marcos ficou acordado no escuro, ouvindo Jamal dormir ao seu lado, pensando em como um homem sobrevive quando a sobrevivência não é mais suficiente. Pensando se deveria começar a procurar outro emprego. Pensando se havia algum emprego por aí que o aceitasse. Na segunda-feira seguinte, Ashford chamou Marcos para seu escritório temporário. Eu tenho uma proposta, disse Ashford. Estou começando uma empresa de restauração de carros clássicos. Você vai me ajudar. Marcos piscou. Senhor, eu sou um zelador. Você era um mecânico, disse Ashford. 10 anos de experiência. Eu fiz algumas verificações. Você saiu porque a oficina fechou. Era tudo verdade. Isso foi há muito tempo, disse Marcos em voz baixa. Não importa, respondeu Ashford. Estou oferecendo $65.000 por ano. Plano dental, visão, 401k. Estou oferecendo um futuro que não é esfregar pisos às 5 da manhã. Marcos sentiu o mundo inclinar. $65.000. Isso era mais do que o dobro do que ele ganhava. Isso era aluguel sem medo. Isso era comida sem cálculo. Isso era possibilidade. Por quê? Ele perguntou. Ashford hesitou. Porque você é melhor do que suas circunstâncias. E porque estou cansado de me cercar de pessoas que não conseguem resolver problemas. Você resolveu o meu em 30 segundos. Isso me diz algo sobre você. Você é valioso. Quero investir em você. A empresa de restauração se chamava Jefferson Motors. Ashford insistiu nisso. Marcos trabalhava das 8 horas às 17 horas agora. Ele foi para a casa de Jamal. Ajudou com a lição de casa. Preparou o jantar. Dormiu à noite. Parecia um milagre. Ele começou a ensinar. Começou a mostrar a Jamal como os motores funcionavam. Começou a levá-lo à oficina nos fins de semana, deixando-o ajudar,
deixando-o entender que as mãos de seu pai possuíam um conhecimento que as pessoas valorizavam. Papai, você é como um super-herói, Jamal disse uma tarde, assistindo seu pai diagnosticar um problema elétrico em um Mustang de 1967. Eu sou apenas um mecânico, amigo. Não, Jamal insistiu. Você conserta coisas. Você faz coisas quebradas funcionarem novamente. Marcos sentiu algo se abrir em seu peito. Isso era o que ele estava tentando dar ao seu filho. Não bens materiais, apenas a compreensão de que seu pai era capaz. 3 meses após o início do trabalho, Ashford chamou Marcos para seu escritório. Eu estive observando como você trabalha, disse Ashford. Você não está apenas consertando carros, você está os reconstruindo. Você tem um dom. Obrigado, senhor. Quero lhe oferecer uma parceria, continuou Ashford. 15% da empresa. 60 a 40 nas decisões inicialmente, depois 50 a 50. Eu cuido dos negócios. Você cuida da restauração e do design. Marcos não conseguia falar. Parceria. Propriedade. Um caminho que não existia em seu mundo. Eu tenho uma condição, disse Ashford. Quero conhecer seu filho. Quero entender de onde isso vem. Jamal estava nervoso ao conhecer Richard Ashford. O menino tinha ouvido seu pai mencionar esse homem, sabia que Ashford representava algo importante, mas Ashford surpreendeu os dois. Ele trouxe o relógio quebrado. Seu pai me falou sobre isso, disse Ashford, entregando-o a Jamal. Eu mandei um especialista consertá-lo. Jamal abriu a caixa. O relógio foi restaurado. O vidro estava claro. Os números brilhavam suavemente. Mas mais do que isso, dentro da caixa, gravadas em letras pequenas, estavam as palavras: para Jamal. Você é capaz de coisas extraordinárias. Seu pai acreditou em você quando o mundo não acreditou. Acredite em si mesmo. Jamal olhou para seu pai. Marcos estava chorando, não escondendo, não se desculpando por isso, apenas deixando as lágrimas caírem porque às vezes seu filho te mostra que você fez algo certo. Quero que você venha à loja, Ashford disse a Jamal. Quero te ensinar sobre motores. Seu pai tem um dom. Talvez você também tenha. 5 anos depois, a Jefferson Motors era uma das empresas de restauração mais respeitadas da região. Eles se especializavam em carros clássicos americanos, trazendo máquinas de volta à vida com uma precisão e uma arte que os colecionadores buscavam especificamente. A reputação deles havia crescido além da cidade, atraindo colecionadores de todo o país que sabiam que se Marcus Jefferson trabalhasse em seu carro, ele seria restaurado à perfeição. Marcus não era mais apenas um parceiro. Ele era um coproprietário. Seu nome estava no prédio em letras de 1 metro de altura. Sua visão moldava cada decisão que a empresa tomava. Suas mãos haviam tocado veículos que eram vendidos por centenas de milhares de dólares. Ele havia passado de invisível a indispensável. Jamal tinha 12 anos agora. Alto para sua idade. Quieto como seu pai. Ele passava os finais de semana na oficina, aprendendo, fazendo perguntas, entendendo que a jornada de seu pai, da pobreza a isso, era possível porque Marcos nunca parou de acreditar que coisas quebradas podiam ser consertadas, que aquela transformação era possível, que o amor podia reconstruir quase tudo. O relógio quebrado estava em uma vitrine de vidro no escritório. Não como um relicário de sofrimento, como um lembrete do momento em que um pequeno garoto entendeu que seu pai era capaz de transformação, que o amor e a persistência podiam reconstruir quase tudo, que coisas quebradas não precisavam ficar quebradas. Richard Ashford havia tentado demitir Marcos. Em vez disso, Marcos o havia mudado. Mostrara-lhe que a capacidade não vem de um currículo, pedigree ou diploma de uma universidade da Ivy League. Que as pessoas mais valiosas são frequentemente invisíveis, negligenciadas, trabalhando em armazéns, esperando que alguém veja além do uniforme e entenda o gênio por trás. Marcos às vezes pensava sobre aquele primeiro dia no armazém, sobre Jamal chorando, sobre a demissão de Ashford, sobre o momento em que ele poderia ter desistido, quando tudo parecia projetado para mantê-lo quebrado, pequeno, invisível,
Mas ele não desistiu. Ele continuou aparecendo. Ele ensinou seu filho. Ele nunca deixou o mundo convencê-lo de que suas circunstâncias definiam seu valor. Essa foi a verdadeira transformação. Em uma manhã de sábado, com Jamal ao seu lado, Marcos estava na área de restauração trabalhando em um Jaguar E-Type de 1961. O carro era uma obra-prima, linhas que pareciam conter movimento mesmo quando paradas, engenharia que representava um pico da habilidade humana. O tipo de carro que fazia você acreditar que a beleza poderia existir no mundo físico, que arte e mecânica poderiam se fundir em algo transcendente. O sol da manhã filtrava através das clarabóias, projetando longas sombras pelo espaço de trabalho. O cheiro de solventes e metal preenchia o ar. Marcos se movia com o tipo de confiança que só vem de saber exatamente o que está fazendo, de entender sistemas em um nível que a maioria das pessoas nunca alcança. Pai, Jamal disse, observando seu pai trabalhar, observando-o se mover com precisão e cuidado, observando-o tratar essa bela máquina com o tipo de respeito geralmente reservado para seres vivos. Você se lembra do relógio? Todo dia, respondeu Marcos, sem pausar em seu trabalho, suas mãos se movendo com eficiência prática. Eu lembro exatamente como me senti quando você começou a chorar. Eu lembro do momento em que tudo parecia impossível. Eu lembro de me perguntar se eu ia te perder para o mesmo desespero que levou tantos outros. Você consertou mais do que isso, disse Jamal em voz baixa, sua voz carregando uma maturidade além de seus anos. Você nos consertou. Marcos hesitou, suas mãos paradas no bloco do motor. Ele olhou para seu filho. Essa criança nascida na pobreza, nascida nas consequências do abandono, agora de pé em uma loja que carregava o nome de sua família no prédio em letras de 1 metro de altura. Não, disse Marcos finalmente, largando suas ferramentas e virando-se para encarar seu filho diretamente. Nós nos consertamos. É isso que o amor faz, amigo. Ele transforma coisas quebradas em algo belo. Ele pega o que foi destruído e o torna inteiro novamente. Ele pega o que parecia impossível e o torna real. Sua mãe indo embora. Isso foi uma quebra. Meu trabalho sendo tirado. Isso foi uma quebra. Esse relógio caindo. Isso foi uma quebra. Mas nenhum desses pontos de ruptura nos destruiu porque não deixamos. Escolhemos acreditar que coisas quebradas poderiam ser consertadas. Do lado de fora, o sol estava nascendo sobre a cidade. Carros passavam na rua. As pessoas estavam começando seus dias, suas lutas, suas pequenas guerras contra circunstâncias projetadas para mantê-las pequenas e invisíveis. Mas na loja, um pai e um filho estavam juntos, cercados pelas belas coisas quebradas que aprenderam a restaurar. E naquele momento, tudo era possível.